saí, cheguei na base, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Recebemos aqui esse comentário no Contratempo do Algoritmo, perguntando a nossa opinião sobre Volta do Mundo Bambas, né? Esse campeonato aí que está ficando cada vez mais famoso nos meios da internet, nos meios mediáticos, né? Da nossa internet e da nossa capoeiragem. Você também pode deixar comentários nos vídeos e também pedir nossas opiniões sobre outros temas também ligados à nossa capoeira, à nossa arte, à nossa cultura. Vamos começar então, vou responder aqui ao algoritmo algumas coisas que eu penso sobre a Volta do Mundo de Bambas. Então eu fui ver o que está escrito lá no Volta do Mundo Bambas, né? Uma noite para marcar a história da capoeira, a Volta do Mundo. Bambas é a maior competição de capoeira de alta performance do mundo, que coloca frente a frente atletas de capoeira de diferentes estados do Brasil e países em busca do cinturão. Esta edição contará com as disputas de cinturão masculino e feminina e uma série de jogos de diversas categorias, algumas delas estreando neste evento. Ao final dessa noite emocionante, você vai conhecer quem fica com um dos 2 cinturões da Volta do Mundo. Então está aqui a concepção do campeonato Volta do Mundo, que eu li agora nesse momento, e vamos falar um pouquinho da capoeira esportiva, porque na parte histórica da capoeira é muito importante a gente entender o conceito esportivo da capoeira. E quando é que nasce esse conceito? Então para dar uma opinião sobre algo que é hoje na modernidade, a gente tem que saber o passado das coisas, o passado da capoeira. Para isso que a gente tem o Museu da Capoeira, né? Um dos conceitos de esporte, galera, é que para ser esporte tem que ter competição, tem que existir competição. Então essa capoeira esportiva, essa ideia da capoeira como esporte, ela já vem lá de trás, tá certo? A capoeira ela nasce, como a gente sabe, tem todo um historial da capoeira escrava, da capoeira se é urbana, se é rural, né? Ela vai para as grandes cidades, as montas de capoeira, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, os 3 grandes portos do Brasil, mas também a capoeira no Maranhão, no interior, aonde tinha concentração de pessoas escravizadas, né? Então, a nossa história da capoeira ela vem trazendo isso aí, mas também vem trazendo o quê? Vem trazendo dentro da história os conceitos políticos que o país vai passando. Então, é claro que a visão esportiva da capoeira é uma visão atual. E cada vez mais os capoeiristas lutaram, né, ao longo dos anos por essa emancipação da capoeira e pela criação desse estilo esportivo de capoeira, né? É como fala aqui o próprio texto, né, da Volta do Mundo. Em 1928, Zuma, com Aníbal Bulamar, lançou um livro chamado A Ginástica Brasileira, metodizada e regrada. A partir daí já se abre esse horizonte da tentativa da nacionalização da capoeira para um movimento esportivo. Na própria Bahia, isso era um movimento no Rio de Janeiro, mas na própria Bahia também já existe o Centro Esportivo de Capoeira Angola. O próprio mestre Pastinha coloca dentro do nome, da fundação da sua escola, o nome esporte, né? Você vai ter aqui também no Museu da Capoeira os manuscritos do mestre Noronha, que é um embate entre essa visão do mestre com o surgimento das academias, né? Como a academia do mestre Bimba. Então, vamos dizer que essa capoeira esportiva, regrada, com método, também está ligada ao mestre Bimba, está ligada ao mestre Pastinha, e essa competição também vai começando a se desenvolver na sociedade brasileira em querer implantar um nacionalismo, né? Um entendimento da capoeira como uma ginástica. Nós temos que nos posicionarmos no tempo histórico da capoeira em que ela viveu nessa época. Ou seja, nós temos aí Getúlio Vargas, getulismo, nacionalismo, temos a tentativa de nacionalizar e de criar uma identidade própria. Então as artes, as culturas também receberam todo esse impacto e essa visão, né, da classe política do país e das elites brasileiras também. E claro que as pessoas que viviam dessas culturas também tentaram, né, fazer com que essa arte saísse de uma utilização, né, da base da sociedade para chegar no topo das pirâmides, como forma de valorização. Eu acho que hoje em dia todo o capoeirista, quando olha para a capoeira, quer que a capoeira seja reconhecida por todos. Então, se nós temos os livros, né, os guias práticos de utilização da capoeira com uma visão esportiva muito ligada ao Exército, às Forças Armadas brasileiras, né, como defesa pessoal, como utilização de defesa de arma branca. Você vai ver a capoeira sendo utilizada nesses tipos de manuais também militares. Também como ginástica, como exercício, como desenvolvimento. Porque no Brasil a gente usava muito a ginástica francesa, o método francês ou o método alemão. A nacionalização das culturas e dessa identidade nacional buscava também um método brasileiro, um método próprio, né? Então a capoeira foi trazida para esse meio acadêmico, para esse meio intelectual, para ser utilizada e ser transformada no sentido de utilização esportiva.
Quero lembrar para vocês que todas as referências e todas as fontes que eu estou dando aqui nesse vídeo vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e muitas vezes nos cards aqui também que aparecem no próprio vídeo. Então vocês clicam e vão aumentando, né, os apêndices de estudo da capoeira, porque um assunto puxa outro. E a capoeira é tão rica e vasta que a gente sabe que é assim mesmo, né? Ela é infinita. Houveram 2 congressos no Rio de Janeiro, organizados pela Aeronáutica. Um em 1968, outro em 1969. Nós temos inclusive até um vídeo aqui feito no Museu da Capoeira sobre esse simpósio, né? com arquivos históricos cedidos pelo mestre Ziza do Rio de Janeiro, que nos cedeu alguns arquivos algumas atas desse processo, e a gente fez um vídeo, montou um vídeo também com outros arquivos históricos do momento desse simpósio, tá? Então tá bem importante para você entender a capoeira esportiva, como ela vem lá de trás, tá certo? Então esse vídeo está aqui no Museu da Capoeira, está disponível para qualquer pessoa poder analisar e pesquisar, tá certo? Procure aí Simpósio 1968-1969. Inclusive, mestre Bimba, nesse segundo simpósio, estava presente e foi embora porque não gostou da forma como aquilo estava sendo conduzido. Por quê? Qual era a ideia? A ideia era unificar os nomes dos golpes, né? Houveram outros simpósios para unificação de graduação. Então, a graduação também está muito ligada a essa visão esportiva da capoeira e essa uniformização da capoeira. Tivemos a Federação de Pugilismo Nacional Brasileira a criar o departamento de capoeira para poder regulamentar a capoeira. Tivemos depois o surgimento das federações de capoeira, uma luta enorme por parte de alguns mestres de capoeira para que a capoeira pudesse ter a sua própria federação. Nem todas as federações do Brasil não são unânimes, não estão juntas, então se criou-se várias vertentes. Se tentou fazer uma reunião para unificar todos os grupos de capoeira em torno de uma única federação, não deu certo. E a partir daí, nasceram também, nessa época, né, a gente já está falando aqui dos anos 60, anos 70, os grandes grupos de capoeira foram crescendo, também com uma convicção de que a capoeira esportiva é o caminho. Então, esses grupos criaram também seus próprios campeonatos de capoeira, com sua visão de pontuação, de forma, de maneira. Temos um grande exemplo também da capoeira esportiva, que são os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, que também, né, cada estado tinha suas equipes que viajavam para uma determinada cidade para competir, os jovens da época, na categoria capoeira. E os JEBs, esse modelo dos JEBs, desses jogos escolares, o mestre João Mulatinho, inclusive tem um vídeo do mestre aqui no Museu da Capoeira, defende muito esse tipo de campeonato, que nesse caso você vai ter apresentação conjunto, dupla, solo, melhor tocador, monografia, fotografia, você pode colocar tudo, melhor tocador, melhor música, né? Então você pode colocar várias modalidades da capoeira para uma única competição. No caso, a maioria dos grupos optaram pelo melhor jogador, ou seja, um indivíduo melhor jogador. E aí também já começa o embate das ideologias e das ideias em relação aos próprios campeonatos de capoeira. Foram se criando novas regras para os campeonatos, né? Alguns por pontuação, outros por eliminação direta. A forma de julgamento também ela difere das visões da capoeira de muitos mestres diferentes, e a capoeira foi construindo, a partir desse modelo, os seus campeonatos e os seus grupos, né? Nós temos 2 grandes grupos de capoeira que hoje têm seus campeonatos muito bem vincados no mundo capoeirístico, que um é o Abadá Capoeira, através do mestre Camisa, outro é o grupo Muzenza, né, através do mestre Burguês. O grupo Muzenza, inclusive, tem o Capoeira Fight, né, que é a capoeira com contato, né? O mestre Camisa chegou a ter até os seus campeonatos televisionados, né, na Sport TV, nos canais abertos de televisão. Temos até alguns acervos desses projetos aqui no Museu da Capoeira, tanto de um como do outro. Então, também para o estudo dessa capoeira e das competições da capoeira. Eu acho que o caminho que o capoeirista tem que trilhar, antes de dar suas opiniões, é o estudo antigo da capoeira até chegar na modernidade e a gente perceber se isso é ou não positivo para a capoeira. A gente vem seguindo toda essa construção histórica, né, para os anos 30, mestre Bimba, mestre Pastinha, capoeira esportiva, congressos em 68, 69, 70, criação dos grupos de capoeira, grupo Senzala surge aí mais ou menos, essa saída da capoeira da Bahia para o Brasil todo, a capoeira do berimbau, a dita capoeira do berimbau, criação das federações e tal, isso tudo antes do boom da internet. A internet surge na década de 90, e esse processo da internet também levou a capoeira a uma mudança de paradigma, né? E a aceleração da própria informação, como a gente tem aqui esse Museu da Capoeira.
um campeonato como o Volta do Mundo, né, ele está interligando pessoas de milhares de lugares, milhares de praticantes de capoeiras através da internet. Um dos campeonatos que eu acho que marcou muito também a capoeira foi o Red Bull Paranauê. Nós temos aqui um vídeo do mestre Sabiá falando sobre a construção filosófica do próprio processo desse campeonato e das dificuldades. Eu até fiz um vídeo na época de uma crítica, né, em relação à esportivização maciça da capoeira, mas ele depois colocou que, em contrapartida ao campeonato, ele também ofereceu a cultura. Ou seja, todos os praticantes, todos os competidores participaram de movimentos culturais com velhos mestres. E essa é a grande diversidade da capoeira. E aí é o que eu deixo. Será que a capoeira esportiva pode matar a capoeira tradicional? Porque uma das coisas que eu vi dentro do campeonato foi, vamos dizer, no toque de capoeira Angola. A história da capoeira também é a história do movimento. Não é isso? Quando você pega um mestre como o mestre João Grande, que você vai estudar o movimento desse mestre, ou treinar com esse velho mestre, ou com o mestre Curió, ou com outros mestres mais antigos, aquele movimento vem de um tempo, vem de uma época, vem de uma construção cultural. Não é? Tem um tempo para execução, tem uma forma de execução, assim como tem as chamadas da própria capoeira Angola. E o que eu achei que no toque de capoeira Angola, por exemplo, para um capoeirista tradicional da capoeira Angola, estudioso da capoeira Angola, ou para alguém que não é angoleiro como eu, mas que percebe as diferenças, aquele jogo de capoeira Angola não cabia ali, né, no Volta do Mundo. Um jovem que for praticar a capoeira, né, daqui a muitos anos, e se esse estilo de capoeira for predominante, esse jovem ele só vai conhecer as chamadas da Angola naquela velocidade. Então, a nível do estudo e da tradição da capoeira, ela vai perder todo esse embate. Então, a grande pergunta que eu faço é: será que vale a pena? Será que não deveriam aumentar o tempo da capoeira Angola para se jogar realmente Angola? Porque como a pessoa quer eficiência, você acaba por atropelar determinados tipos de preceitos de uma chamada. Isso é um pequeno exemplo do que acontece dentro do campeonato. Para mim, que sou alguém que gosta de estudar capoeira e de ver a capoeira também sendo respeitada nesses princípios. Claro que muita gente pode criticar aqui nos comentários a minha visão, que é criticável, como é evidente, porque a moeda tem 3 lados, né? Não é só 2, são 3. Então, quer dizer, eu só estou trazendo aqui a reflexão para a comunidade da capoeira. Acho muito importante que a capoeira ela se expanda nesse tipo de plataformas e com essa projeção, mas eu acho importantíssimo, mais importante ainda, que as pessoas e os responsáveis por essa projeção tragam, junto com essa projeção, a cultura. Né? Tiveram apresentações culturais antes do campeonato, foi muito importante isso, né? Mas acho que é importante também os próprios atletas, quando depois começarem a ser convidados para os eventos e tal, que eles também tragam a sua bagagem cultural e a sua visão da capoeira cultura. Eu tenho entrevista aqui com o Gugu Quilombola, justamente uma das minhas perguntas foram essas, né? Foi em relação a isso. E a resposta você vai ver no vídeo. Dá uma olhada aí no vídeo do contramestre Gugu Quilombola, que ele fala sobre a visão dele, esportiva, cultural e prática da capoeira, né? Então acho que isso é super importante para a nossa capoeira se preservar. Volta do Mundo acho que é um evento maravilhoso e que está movimentando uma juventude, levando, como diz o mestre Sabiá sobre o Red Bull Paranauê, que ele diz que a capoeira ela não tem heróis e que os campeonatos trazem os seus heróis, em que eles vão dar autógrafo, em que vão ser solicitados e vão ser procurados pela capoeira, pela juventude, que vai se criar, né, essa coisa do esporte. Né? Porém, não podemos esquecer que a capoeira nunca precisou das elites para chegar onde chegou, ou seja, a própria cultura ela sobreviveu à perseguição, etc. Então, quando a gente estuda, quando a gente estuda a história da capoeira, a gente percebe que essa história de perseguição nunca destruiu a capoeira, nunca tirou a capoeira do foco dela. Então, assim, quando as pessoas às vezes estão muito ansiosas para serem reconhecidas por um consulado brasileiro, por um diplomata ou por um diretor de escola, né, de classe A, eu não vejo essa necessidade. Não vejo, porque a capoeira ela é o que é. E onde ela chega, ela mostra para que veio e para que é. Quando as pessoas dão a oportunidade à capoeira, começam a perceber o que é a capoeira. Mas a capoeira ela não é uma arte que fica mendigando atenção. Quando a gente pensa que ela tem na mão, tem ela aqui, ela já está na mão do outro. Então ninguém é dono dela. Tá certo? Nesse sentido, a gente tem que se manter sempre
de uma forma positiva dentro da arte, seja na capoeira esportiva, seja na capoeira tradicional, Angola regional, seja na dita capoeira contemporânea, seja em qualquer estilo de capoeira ou qualquer trabalho de capoeira, mas quem trabalha e quem vive de capoeira e para capoeira deve realmente honrar a modalidade nos seus aspectos históricos, culturais e esportivos agora, né? Porque a gente tem essa capoeira esportiva explodindo aí. Mas espero que a galera do esporte também se alerte e se atente para isso. Axé, galera. Qualquer coisa, deixem também seus comentários. Vai à nossa loja para dar uma força. E quem quiser, vai num clube de membros aí para dar uma força aqui para o nosso museu. Axé. Valeu. Eu saí, cheguei na bastante tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.